Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde a todos. É o que eu mais desejo a vocês. E como eu tinha prometido, eu começo aqui a discorrer sobre as, os, as, como é que eu vou dizer, os ditames socioeconômicos que nós seguimos, né? Espelhados nos movimentos filosóficos de direita, esquerda, centro e os desdobramentos internos desses ditames, entendeu? Isso não é coisa tida como nova e começou tudo com a democracia. Bem, a democracia começou nos anos 400 a 200 antes de Cristo na Grécia. Era muito comum o cidadão grego, claro, havia muito menos seres humanos na Terra na época, né? Então eles começaram a se organizarem e para debaterem problemas no seu dia a dia de vida. E eles usavam uma maneira muito singela em fazê-lo. Eles se reuniam em praça pública, né? E, de certa maneira, eles não tinham rótulos, né? Eles eram todos democráticos. Então não havia, por exemplo, não se postavam numa posição definida, eles se amiscuíam todos juntos, porque o problema deles era tornar a vida deles na comunidade e no mundo de maneira o mais proveitoso, né? E aceitável a cada um. Cada um tinha seu problema, como hoje cada um tem o seu problema, tem a sua vida. Eles não eram diferentes de nós nesse ponto. Então, a democracia começou na Grécia e o nome de democracia vem de lá. Bom, essa época, democracia era uma coisa praticamente desconhecida de outros povos. Havia muita conturbação, né? Países querendo conquistar os outros na marra, impérios formados através de ocupação que só eles queriam. A intenção principal era a exploração e não a conciliação. E já os gregos sentiam, já que a Grécia era formada de pequenas cidades e estados, Atenas era tida por ser banhada pelo mar Egeu, então, sendo um porto, ela tinha saída para ir buscar o que o povo precisava e que a Grécia não fornecia. Quando eu falo isso, o que o povo grego menos precisava era de saber o que era democracia. Eles a estavam criando. E o povo que existia além do mar Egeu desconhecia esse pensamento totalmente. Então, eles debatiam, de certa maneira, menos efusiva, discutia um termo meio pesado para o que acontecia. Eles conversavam entre eles e tentavam chegar a lugares comuns, coisas que
a mais abrangentes possíveis ao que eles, cada cidadão que ali estava e que vivia naquela cidade-estado, precisaria fazer ou correr atrás de ter para que eles tivessem uma vida melhor. Então, a democracia começou assim, gente. Olha, muitos anos, né? Então, a democracia é a base de todo o nosso governo, aqui no Brasil, pelo menos, em boa parte do mundo, mas nós temos ainda países que não evoluíram a esse ponto de conversar. A democracia parte disso, você tem que, ela nasce da paz, ela nasce de você ser calmo, de você saber se colocar, você saber se explicar, saber se expor, e não sabendo, sempre tinha um amigo, um ente que vivia na mesma cidade, sobre os mesmos problemas, mas também com os seus problemas, de ajudá-lo a se expressar. Então a democracia é uma coisa plena, é uma coisa que não pode ser abolida em lugar nenhum. Os gregos, há mais de 2000 anos, já tinham atingido esse nível. E a gente tem que bater palma para isso. E entender o que é, primeiramente, democracia, para depois saber o que vem a ser a posição de direita, esquerda e seus desdobramentos internos, o que é uma posição de centro e todos os seus meandros, mas principalmente os ditames, né? Que esse cidadão se imbuía desse direito. Essas posições nasceram nessa época, mas não foram rotuladas. Só existia democracia, não existia partidarismo, porque todos eram democratas e notavam que conversando a coisa fluía melhor do que lutando, vertendo sangue. Isso só trazia complicações e a perca de entes queridos, e não era a intenção da democracia, ela nasceu justamente para evitar isso. Então, eu quero passar primeiramente para vocês essa orientação que só existe direito de partidário, de filosófico, se o país for democrático. Se nós usarmos o que os gregos nos ensinaram, em vez de discutirmos e nos matarmos, nós conversarmos, entendermos a posição do outro, de mesma feita que o outro tentará, né, também fazer o mesmo, entender a posição nossa. Isso é o alicerce da democracia. E então, para falar da evolução partidária, nós temos que ir lá fundo no nascedouro de tudo isso que foi a democracia grega. Então, eu vou tentar explicar para vocês
em já explicando, né? Já falei bastante coisa sobre a democracia. É uma coisa profunda, é um sentimento profundo que alguns povos seguiram pelo sucesso que a Grécia assumiu, né, na época. A Grécia, hoje, até hoje, a língua grega, o grego, nomeia muitas coisas que nós descobrimos. Quando você descobre uma substância, o primeiro nome que vem é em grego, porque é abrangente. E a democracia, ela tem que ser, ou não é vontade, não tem que ser. Ela tem que brotar de dentro de cada ser para poder ter pujança e melhorar de fato a vida de cada um e de toda a comunidade. É conversando, já dizia os meus pais, avós, que é conversando que a gente se entende. Porque se nós formos às vias de fato, nós só traremos para nós o sofrimento. E um dos maiores preceitos da democracia, quando nasceu, né, era justamente evitar o sofrimento. É conversar e não discutir. A palavra discutir dentro da democracia soa muito pesada. A discussão, você causará com ela uma cisânia dentro daqueles que estavam ali pacificamente reunidos na praça, no centro da sua cidade-estado, para discutir seus problemas. Já estou eu usando a palavra errada de novo, para conversar em seus problemas. Eu quero deixar claro, você vê que até eu estou eivado de tanto sofrimento que a gente tem passado, de usar a palavra discutir. Não se discute na democracia, se conversa. Se chega a um lugar comum a todos. Esse lugar comum é pautado no bem-estar geral, no entendimento geral e no reconhecimento do seu conviva, pois ele mora na mesma cidade que você, no mesmo reino que você. Então, aquilo pode ser chamado de país, né? E nós aqui somos um país. Então, para você ter os preceitos filosóficos que eu vou esmiuçar, e cada vez que eu leio, eu vejo uma perna para tatear e descobrir muita coisa. Não é uma filosofia frugal, fácil. A democracia, essa sim, ela é fácil, é só conversar. E assim eu começo a falar sobre as direções partidárias, né, de pensamentos que no tempo dos gregos fluíam democraticamente e que para um país poder evoluir tem que, como eles evoluíram, né, que até hoje se reconhece isso, nós podemos atingir um lugar comum. Isso é democracia. Saúde a todos e até a próxima.